Bem, alunos do MEC, nós iremos utilizar o Reduce Only, né? Que aqui em português é apenas redução. A gente utiliza o Reduce Only, seja para você realizar 50% do lucro, quando você já tem 50% de ROI positivo, seja para tirar 10% quando você tem 300, seja para reduzir 80% de uma posição após o 3x, e a gente vai ver como que ele funciona, perfeito? Aqui eu tenho duas operações, uma operação de venda na Solano e uma operação de compra no BTC, perfeito? Eu vou começar aqui pela da BTC, que é uma operação de compra, eu clico nela, o BTC vai ficar disponível aqui no painel. Eu seleciono apenas redução e conforme eu arrastar essa régua, vai ser o valor que ele vai efetuar a redução dentro da operação, perfeito? Então vocês podem ver que eu tenho um tamanho de posição de 529, conforme eu arrasto a régua, dentro do botão de vender, ele vai me dar o percentual de retirada. Observem que eu vou tentar sair de apenas 10%. Mas eu estou numa alavancagem baixa de 10x. Quando eu clicar em vender para sair, ele não vai permitir. Ele está me indicando que o mínimo que eu preciso sair de uma posição são 66 dólares, perfeito? Eu preciso sair desses 529, que é do tamanho da posição, eu preciso sair de 66 dólares. Se eu estou a 10x, quer dizer que eu preciso ter uma margem, eu sair de pelo menos 6 dólares e 60, porque 6 dólares e 60 vezes 10 dá os 66, que é o mínimo exigido. Então vocês podem ver minha margem aqui, ó, eu tenho 52, quase 53 dólares. Então eu vou precisar aumentar o meu percentual até ficar o disponível. Nesse caso, foi utilizando 13% na minha banca. Perdão, foi utilizando 13% da minha posição. Então, eu vou usar 13% de 53 dólares, que dá mais ou menos os 6,60, que é o mínimo exigido para eu sair. Nesse caso, eu já não iria conseguir sair só de 10%. Eu precisaria sair de 13%. Podem ter alguns casos que você vai ter que sair de 15%, de 20%, se você entrou com uma margem muito pequena ou com uma alavancagem muito baixa. Então, quando eu clicar em vender, agora ele vai permitir, porque ele me deu um valor de posição de 66, eu clico em confirmar. Pronto. Dos 53 que eu tinha, foi retirado lá mais ou menos 6 dólares de margem. Perfeito? Fiz a redução de 13% da minha posição. E se for o caso de uma operação de venda, como é a Solano, eu clico aqui, marco redução, e aí eu vou arrastar aqui para ver qual é o mínimo exigido. Nesse caso, 1% não vai permitir, 2, 3, 4, 10%. Se é uma operação de venda, para eu sair eu compro. Quando eu clico em comprar, ele vai dizer que o mínimo que eu preciso ter é 144 dólares para sair dessa operação. 144 dólares de tamanho quer dizer o seguinte, se eu tenho uma alavancagem de 20x, tem que ser 20x vezes a minha margem, tem que dar os 144 dólares, que é o tamanho mínimo. Então, se eu dividir os 144 por 20, nós vamos ver que eu vou precisar mais ou menos reduzir minha margem em 7 dólares e 40. Então, se eu tenho 50 dólares e 47, eu vou ter que tirar por volta de 7 dólares e 50 daqui. Então eu vou aumentando o percentual até o preço aparecer embaixo do comprar, que é o mínimo exigido. Eu mantenho no SDT mesmo, clico em aumentar. Perfeito. Nesse caso eu vou ter que sair de 15%. Eu não iria conseguir sair só de 10%, eu precisaria sair de 15%. 15% de 50 dólares dá mais ou menos os 7 dólares e 50 vezes 20 vai dar os 144, que é o mínimo. Então, quando eu clicar em comprar, ó, ele já está indicando o preço aqui embaixo, eu vou conseguir reduzir a posição de 144, que é nada mais do que 20 vezes 7,50 de margem. Clique em confirmar, pronto. Ele tirou aqui, ó, 7 dólares e 50, 60 da minha margem USDT. Perfeito? Toda vez que aparecer essa mensagem e não permitir você realizar a redução, você tem que aumentar um pouco o seu percentual para que você chegue no tamanho mínimo de posição. Pode ocorrer de você não conseguir realizar a redução se você entrou com 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares de margem, numa moeda grande como BTC ou Ethereum, pode ser que você não consiga fazer redução. Perfeito?